aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje divide aqui em 4 tópicos e vamos começar falando do Dilma, porque ele está com um problema seríssimo. O Estadão, nas últimas horas, solta uma nota onde eles afirmam com todas as letras que acabou a temporada de passar pano pro Lula, acabou a tolerância, agora quando ele falar besteira ele vai responder. E o pior é que isso não vai vir apenas perante a imprensa brasileira. Não é só a turma do consórcio, não. A turma do Estadão, inclusive, fala que o judiciário pode começar a subir o tom com o Dilminho se ele não se controlar. E a gente vai falar sobre isso, vamos falar também sobre as falas do Lula, e aí vocês sabem, toda vez que o Lula fala é uma pérola ou várias pérolas. O dia de ontem foi um prato cheio, foi humilhado inclusive pelo presidente do Uruguai. A gente vai comentar tudo sobre isso no primeiro tópico. No segundo tema do vídeo de hoje, aí tem muita coisa pra gente comentar. A reforma tributária e a maldade do Dilma e de sua turma chegou a um novo patamar. Gente, além de emendas e colocar toda a máquina para tentar avançar com o tema, o Lula agora ganhou o reforço, quem sabe aí veio via Josué Gomes, ou quem sabe até via Soros, porque a turma do Soros, junto com os neoliberais, que um dia o PT fingiu, né, combater, como o Armínio Fraga, que também trabalhou para Soros, mas o João Amoedo, né, e outros nomes aí da elite pensante da economia brasileira, fizeram agora um movimento em apoio à reforma tributária do Dilma. Só que nesse meio tempo, saiu uma nota na Folha de São Paulo que é uma narrativa sem igual. Na verdade, as narrativas a favor da reforma tributária começaram a brotar nas últimas horas com tudo. Acho que com medo da força de Bolsonaro na Câmara, que o PL pode ser aí o divisor de águas, pode ser quem pode barrar essa porcaria toda aí que o Dilma está propondo. E aí o professor Marco Sintra, economista, PhD em Economia por Harvard, ele participou ontem de uma live onde ele traz novos pontos, novos alertas, inclusive podemos ter até a criação de um novo ministério com essa brincadeirinha que a turma está planejando. Enfim, tem muita coisa para comentar. Se der tempo, o terceiro tópico, falaremos algumas coisas sobre a economia brasileira, só catástrofe, né, vindo do Dilma, e eu acho que não vai dar para comentar hoje, mas também tem as questões que envolvem a CPI das ONGs, porque ontem teve um depoimento, mas enfim, se der tempo a gente comenta, e vamos lá. E vejam só, não vou começar pela nota do Estadão ainda não, começar pelo início do dia, né? O Dilma participou de uma live, vocês devem ter visto aí, porque esse vídeo rodou bastante, mas eu quero dar play aqui, ouvir com vocês mais uma vez. Aqui é só para mostrar toda a empatia do governo do amor, o governo da Frente Ampla, né? O grande democrata brasileiro abraçado pela Rede Globo, Luiz Inácio Lula da Silva. Me ligou 3 horas da manhã, para me contar que tinha morrido um companheiro. E quando a pessoa me contou, eu falei, e agora? Você me acorda 3 horas da manhã, eu não tenho o que fazer, você vai voltar a dormir, eu estou aqui acordado agora pensando no companheiro que morreu. Então, eu não preciso de notícias que não tem nada a ver comigo. Eu não tenho. É preciso ser seletivo no que você vê, porque a nossa cabeça ela tem um certo limite, sabe, de processar a notícia que você sabe. Ela não consegue processar tudo. Então, para que eu quero saber mais do que a minha cabeça ter condição de processar? Tá vendo aí, né? Eu quero saber mais do que eu consigo processar. Para Lula, um companheiro, né, que teve com ele aí ao longo de sua jornada, de sua batalha. E daí isso? Não me incomoda. Para que eu quero saber disso? Para que eu quero... Rapaz. Governo do amor, né? E essa postagem rodou no dia de ontem. Nossa, teve um pessoal, inclusive, que faz uma montagem mostrando aí quem era o cara, né, que não está mais entre nós. Aí durante a campanha, né, 2022. Faz o L, né? Essa é a turma da empatia, da paixão, etc, tudo mais. Aí, como eu falei para vocês, o Lula foi humilhado internacionalmente mais uma vez, e mais uma vez, pelo presidente do Uruguai, que não vai se curvar a essa esquerda da América Latina que passa pano para ditador, como o caso do Maduro. Aqui é só o tweet, eu vou mandar esse vídeo lá no Telegram, mas não vou dar play em espanhol para a gente ver, né? Mas eu tenho as falas transcritas. Mas tá ali, ó, o presidente do Uruguai cita união com Lula, cita a reunião com Lula em nova crítica ao regime venezuelano. Democracia plena hoje não existe. O Lacalipou citou durante a cúpula do Mercosul recente decisão que tornou inelegível a principal opositora de Nicolás Maduro. Vou mandar o vídeo, todo legendado bonitinho,
Mas vamos aqui para da Veja, né? Robson Boni transcreveu. Aí tá ali, ó. Lula ouve novo sermão do presidente do Uruguai sobre Venezuela. Com certeza, se fosse na mesma situação o Bolsonaro, o Boninho ia falar que Bolsonaro teria sido humilhado, né? E o Brasil passou vergonha, pária internacional. Mas o Boninho é petista, então ele tenta dar aquela aliviada básica. Mas enfim. Depois de lançar o conceito de democracia relativa ao defender o Maduro, Lula ouviu nesta terça mais um sermão do presidente do Uruguai, o Luiz Lacalle Pou, sobre a ditadura no país vizinho. Abre aspas. Todos aqui sabemos o que pensamos sobre o regime venezuelano. Todos temos opinião clara. É preciso sermos objetivos. Está claro que a Venezuela não vai se tornar uma democracia saudável se, quando há um indício de possibilidade de uma eleição, uma candidata como Maria Corina Machado, que tem um enorme potencial, é desqualificada por motivos políticos e não jurídicos. É por política, não por questões técnicas. Eu sei o que vocês estão pensando, né? Mas vamos pautar. O que isso tem a ver com o Mercosul? Os distintos blocos e associações do mundo alçaram sua voz a favor da democracia. Creio que o Mercosul tem que dar um sinal claro para que o povo venezuelano possa encaminhar-se a uma democracia plena, que claramente hoje não existe. Com Lula no comando do Mercosul, o Brasil deseja que a Venezuela, que teve participação no bloco suspenso há 6 anos, volte a entregar o grupo, né? Lula quer trazer a Venezuela de volta, colocar no Mercosul, dar uma ajudinha pro Maduro. Lula não está preocupado com o povo venezuelano, que se tivesse, ele estaria criticando o Maduro assim de forma firme, de forma dura, mas não. Depois de ser humilhado pelo presidente do Uruguai, ai, Lula, viu? Lula é demais. Olha o que ele disse. Com relação à questão da Venezuela, gente, todos os problemas que a gente tiver em democracia, a gente não se esconde dele, a gente enfrenta eles. Sabe? Eu não conheço pormenores do problema com a candidata na Venezuela, não conheço pormenores, sabe? Ele não conhece. E por que ele não foi conhecer? Por que ele não foi atrás? Isso foi notícia que pautou o Brasil inteiro. Ainda mais ele que tá falando aí que tem que enfrentar os problemas. Por que ele tá escondendo? Ah, lembrei. Que ele tem pouco poder de processamento, né? E acho que esse item não depende dele. Pra que levar esses problemas pra ele? É falta de empatia. Mas mesmo sem conhecer o problema, mesmo sem ir atrás do problema, ele quer passar pano pro Maduro? Quer ficar rebatendo? O cara... Assim, ele podia ficar calado. Não. Ele mais uma vez sai em defesa de tudo de ruim que tá acontecendo no país vizinho aqui ao nosso. Ó. Pretendo conhecer. Eu tive com o Papa Francisco agora e assumi o compromisso de falar com o Daniel Ortega na próxima semana a respeito da disputa lá com os setores da igreja. Naquilo que a gente puder contribuir, quem tiver relação, sabe, quem puder dar um palpite, quem puder conversar, nós temos que conversar. Uai, mas se ele, assim, ele é amiguíssimo, é amigo pessoal do Maduro, se ele pode conversar com o Daniel Ortega, por que ele não conversa com o Maduro? Você vê a hipocrisia desse homem? Esse cara é um hipócrita. Aí continua. O que não pode é a gente isolar e a gente levar em conta que apenas o defeito está de um lado. Os defeitos são múltiplos. Então, pronto, os defeitos são múltiplos. Da opositora. Qual o defeito dela? Concorrer com o Maduro. É o erro dela. Tem que deixar o Maduro vencer, porque disputou sozinho, sem nenhum competidor. Porque se colocar Maduro versus cachorro caramelo, os venezuelanos vão votar no cachorro caramelo. Não, o erro dela é esse, né? Todo mundo tá errado. Qual o erro dela? Querer ser candidata. E quem sabe ser eleita pelas vias democráticas. É um absurdo atrás de absurdo. E ele continua. Vamos conversar com todo mundo. Eu lembro que no melhor momento da relação da Venezuela, sabe? No melhor momento da Venezuela com Chávez, eu fui pessoalmente ao Obama, sabe, numa reunião em Trindade e Tobago, que a Argentina estava, aqui estava a Bolívia, e conversamos os presidentes todos da América do Sul e falamos para o Obama, estabelece a relação com a Venezuela, chama o Chávez para conversar, sabe, por ocasião do encontro das Nações Unidas. O Chávez tinha entregado para ele o livro Vias Abertas da América Latina.
E ele ficou muito feliz. Eu falei, bom, agora quem sabe se restabeleceu a relação. Não aconteceu nada. O Celso se lembra quantas vezes nós conversamos com o Bush. Ô Bush, você é o maior, você é o partido, o país maior, mais rico, mais importante. Toma iniciativa. Não toma. E conversar com a oposição, né? Garantir que a democracia no país funcione. É maluquice atrás de maluquice. Mas talvez ele comece a responder, né? Pelas suas ações, pelas suas doidices. Amanhã a gente falar sobre isso. O antagonista relata que o presidente do Uruguai ele não assinou a declaração conjunta do Mercosul, porque o Brasil do Dilma e a Argentina do Alberto Fernandes, que pensam de forma bem parecida, estavam querendo aí passar pano para Venezuela. Tá ali, ó. O governo de Luiz Lacalle Pou decidiu emitir uma declaração independente em que rechaça o respaldo do Brasil e da Argentina à ditadura da Venezuela. Embora concordassem com partes da carta, o Lacalle Pou e seu chanceler Francisco Bustilho optaram por emitir uma declaração independente em que o Uruguai rejeita o apoio de países membros como o Brasil e a Argentina à ditadura do Maduro. E aí quem chega na parte mais interessante dessa primeira parte. Na noite de ontem, às 9 da noite, Marcelo Godoy, jornalista experiente, com anos de casa no Estadão, já viu muita coisa, já cobriu muita coisa. Inclusive, ele até cita aí algumas pessoas ligadas ao PT no início da nota. Ele cita um cara, mas dá um floreio assim, que eu falei, não, vamos direto para os finalmente. Ele escreve a seguinte nota. TSE caça habeas corpus de Lula, que agora será julgado pelo que fala e faz. Manchete que é quase o clickbait, né? É você olha o subtítulo. Presidente não tem mais o conforto de ver Bolsonaro no seu retrovisor após seu adversário ficar inelegível por 8 anos. E o Marcelo Godoy escreve o seguinte, ó. Lula, que deixou o cárcere após a reviravolta no seu caso, era para muitos, não, a opção viável para conter Bolsonaro, conter o capitão. Até agora, até hoje, muitos não indagavam quais seriam os arcana imperi de Lula ou quem seria o seu coronel Cid. Né? Que falar, rapaz, até agora ninguém indagava quais eram os problemas do Lula, quais eram os seus exageros, quem eram as pessoas ao redor do Lula que poderiam estar causando problemas. Com Bolsonaro condenado, isso mudou. Mudou. A imprensa, quem sabe, né? A imprensa com certeza vai subir o tom. O Marcelo deixa isso bem claro. Quando comparou o ditador Daniel Ortega a Angela Merkel em 2021, Lula passou vergonha, mas não despertou as mesmas reações públicas de repúdio como agora. Não como agora. Ao dizer que o conceito de democracia era relativo ao tratar das eleições na Venezuela. E eu acho que o Marcelo Godoy, inclusive, está se referindo à Rede Globo. A Globo sempre passou pano pro Lula. Quando a Globo não abafava o assunto, a Globo dava um jeito de inverter a narrativa e colocar o Lula como vítima, ou então como o Lula foi um cara mal compreendido. Só que dessa vez, da democracia relativa, o Lula foi duramente criticado pela Globo. Você vê lá a turma da Globo News que está no nível acima de passada de pano. O Otávio Guedes fala que o Lula estava fazendo uma espécie de estelionato eleitoral. E a nota do Estadão segue falando o seguinte. Exemplo disso foi a manifestação. Tá repetido o parágrafo, né? Foi a manifestação do ministro da Suprema Corte, o ministro Gilmar Mendes, figura importante na olha o que o Marcelo Godoy falou, figura importante na reviravolta da vida de Lula. E essa figura importante nessa reviravolta é um exemplo porque o ministro Gilmar mantiveram silêncio em sua conta no Twitter, não só sobre o episódio de 2021, mas também quando o petista equipara o papel, né, da conflito lá na Europa, igualando a vítima ao seu agressor. Já no dia 2, que Bolsonaro já estava inelegível, após Lula negar à democracia o valor universal que faz dela o fundamento ético da ação na esfera pública, o ministro reagiu. Dessa vez a viola cantou. A Constituição de 88 exige que não sejamos tolerantes com aqueles que pregam a sua destruição e também demanda que não seja tripudiada a memória daqueles que morreram lutando pela democracia de hoje. Em tempos de democracia vigilante,
essa democracia atual que o Brasil vive, né? Que tem os vigilantes, turma aí que cuida, né? A democracia tá sempre viva, pujante, né? Linda demais e militante. Lula deve estar atento à manifestação do ministro Gilmar. Essa manifestação tem muitos significados e um deles é este, afirmação com todas as letras. O petista será julgado a partir de agora pelo que fala e faz. Não tem mais o conforto de ver Bolsonaro no seu retrovisor. O seu habeas corpus foi cassado. E aí eu fui lá dar uma olhada, né? Nessas movimentações de rede social. E aqui eu deixo só a critério de reflexão, vocês podem refletir à vontade. Quando você abre a conta do ministro Gilmar, a última postagem, ele está compartilhando um tweet de um perfil que foi até recém-criado, ali do Fórum de Lisboa, que a postagem fala que o vice-presidente Geraldo Alckmin fez um fechamento impactante no 11º Fórum de Lisboa. Ele nos lembra que uma governança digital eficaz é imperativa, uma regulação equilibrada é a chave para garantir a liberdade de expressão e proteger a democracia. É um pouco simbólico, né? Compartilhado assim no Alckmin, ó. Ainda mais com essa nota do Estadão. Lula, cuidado, viu? Anda pioninho. Presta bem atenção no que você anda falando, que agora a boa vontade do consórcio parece estar chegando ao seu fim. Mas enfim, vamos continuar que agora a gente tem muita coisa para discutir e narrativas para derrubar. A Folha de São Paulo aí pisou no acelerador e tá com medo aí do Lula abandonar de vez a Folha e só ficar com a Rede Globo. Mas aqui ainda não é as narrativas. Aqui é só um fato do início do dia de ontem. Na verdade, de anteontem, né? Você vê ali, 11 da noite do dia 3. Dilma libera 465 milhões em emendas alvo do Centrão. Alagoas é o mais beneficiado. Quem que é de Alagoas? O Lira, né? Olha que baita coincidência. Articuladores de Lula dizem que o valor deve chegar a 600 milhões em semana decisiva na Câmara. Baita coincidência também, né? CARF, arcabouço fiscal, reforma tributária, e nesse processo 600 milhões. Beleza, mas tá ali, né? O governo liberou 465 milhões. Deste valor, 107 irão para Alagoas, estado mais beneficiado e reduto de Arthur Lira, presidente da casa. Tiveram alguns jornalistas que falaram que o valor é desproporcional. Normal, né? Brasil. Segundo articuladores do governo, a fatia destravada deve chegar a 600 milhões até o fim de semana, quando a Câmara pretende votar 3 projetos econômicos considerados essenciais para Lula. Entre eles, a maldita reforma tributária. E aí vejam só. Vejam só como são as coisas. Tava todo mundo quieto, tava todo mundo calado, ninguém prestava atenção na reforma tributária. E é isso que surge ele, o homem que faz o Brasil, né, comentar sobre o que ele fala. Jair Messias Bolsonaro. Se não fosse Bolsonaro, gente, eu acho que ainda tá hoje aí já fazendo matemática para ver quanto é que ia custar o imposto do pecado, o IPVA verde e vários outros assuntos. Mas Bolsonaro começou a denunciar o que está sendo discutido na reforma tributária. Mesmo sem mandato, tá aí, pensando no Brasil. Mais uma vez, Bolsonaro pautando as discussões públicas. E aí o relator da proposta, o Agnaldo Ribeiro, PP Paraíba, inclusive já existe uma conversa hoje que o PT poderia remanejar o Wellington Dias, tirá-la do Ministério do Bolsa Família, né, que é o Ministério... Como é o nome que ele tá? Não é Desenvolvimento Regional, não. Não é Cidadania também, tá com outro nome, Ministério. Enfim, tirar o Wellington Dias lá do Ministério do Bolsa Família e colocar em outra pasta e entregar a pasta do Bolsa Família para a turma do PP. Será que o Agnaldo Ribeiro estaria interessado nisso? E aí eu tenho certeza que a maior parte de vocês, né, que inclusive acompanha a gente aqui de forma mais frequente, estão vendo o que eu venho comentando da reforma tributária. Devem ter visto também as postagens. Eu já trouxe vários comentários, postagens de Bolsonaro, os pontos que ele critica sobre o texto.
que ele acha que são bem críticos, bem preocupantes, como a questão do próprio imposto do pecado, dentre outras coisas. E aí o Agnaldo Ribeiro fala que ele não vai entrar em briga de Bolsonaro com Lula. Ué, desde quando é briga de Bolsonaro com Lula? Desde quando? Olha a narrativa que começa a surgir. Essa reforma é boa porque Bolsonaro está contra. E a Folha de São Paulo já joga pra cima. E o senhor Agnaldo Ribeiro ontem estava até na Rede Globo, né? Globo News, após a ida do Ronaldo Caiado. Baita coincidência. Aí ele fala assim, essa não é reforma de partido político. É a reforma do PT. Essa não é a reforma de direita, nem de esquerda, nem de centro. Não, é uma reforma de esquerda, extrema esquerda, com aspecto ideológico fortíssimo. Essa é uma reforma do Brasil. Não, é a reforma do Lula, de sua turma. Essa é uma reforma que eu não vou entrar em briga de Bolsonaro com Lula nem com ninguém. A gente está pensando nos municípios, nos estados, na economia do nosso país. Vocês que acompanham de forma mais frequente estão vendo que os prefeitos estão contra, diversos governadores estão contra e diversos setores da economia brasileira também estão contra. Então, o Agnaldo Ribeiro, ele só está falando aquela frase de efeito para ver se a imprensa dá algum tipo de ajuda e tentar pegar os incautos. E eu digo para vocês, ontem eu recebi uma mensagem de um amigo, apolítico, falando, lá vai Bolsonaro vai ficar contra. Vai ficar contra só porque é o de Lula? Só porque a reforma de Lula, Bolsonaro vai ficar contra? Ele teve a oportunidade de fazer a reforma tributária, não fez, agora vai ficar contra? Cadê eu para explicar pro cara o que era a reforma tributária? Que ele, não, porque tem que simplificar. Eu falei, irmão, tu tá viajando, cara. Tu tá viajando. Tu tá lendo a Folha de São Paulo, tu tá achando que é só isso daí. Calma, respira. Vai lá ouvir o que Bolsonaro disse. Vai lá ver se Bolsonaro tá contra só porque o Lula é a favor. Acorda pra vida. Aí fala, ó, nós não vamos permitir que se contamine com a política radical, que nós não temos interesse nela. Mas essa reforma é extremamente radical. A Tabata Amaral, inclusive, está tentando trazer o conceito de equilíbrio socioambiental, que no futuro pode ser expandido para outros impostos, e você tentar, né, direcionar tudo nesse país para você, quem sabe, tributar mais e menos, se você está de acordo com as regras socioambientais, né, critérios ESG no final do dia. Era um absurdo atrás de absurdo. Olha que conversinha mole do relator da proposta, o Agnaldo Ribeiro. Mas beleza, deixa ele aí falando o que ele quer e deixa a imprensa batendo pau. Aí a Folha já noticia assim, ó, PL de Bolsonaro critica a reforma tributária e diz que vai orientar voto contra a proposta. Beleza. Além de prever o aumento dos impostos sobre a cesta básica, o PL cita em tom crítico a criação de um imposto seletivo para refrigerantes, produtos açucarados e bebidas alcoólicas, embora a medida já tenha sido definida por Paulo Guedes quando esteve no comando do Ministério da Economia sob o governo Bolsonaro. Olha só, ainda que o Guedes possa ter defendido, o Guedes é uma coisa e Bolsonaro é outra. Primeiro ponto. Segundo ponto, o que o Guedes defendeu lembrava, em partes, o imposto seletivo, em partes. Porque o que está sendo colocado aí na mesa é um texto muito mais amplo, muito mais genérico, que as pessoas ficam se questionando, tá? Como é que vai ser essa descrição desse aumento, né, dessa sobretaxa, do que faz mal para a saúde, para o meio ambiente? Vai ser via um negócio infraconstitucional, decreto, via MP, que às vezes você pode decidir tudo por MP, o que entra e o que sai. Juristas já fizeram um parecer sobre isso. E Bolsonaro não só está falando do refrigerante. As falas de Bolsonaro foram bem claras. A gente que aqui está comentando a reforma tributária desde que ela foi apresentada, e esse é um ponto interessante que eu não tinha me atentado, eu vou mostrar para vocês o que o Marco Sintra falou. A gente está comentando aqui de forma mais profunda. Esse texto atual, né? Este texto a gente está comentando de forma mais profunda desde o dia 24, mas a questão do imposto seletivo a gente está comentando pelo menos desde fevereiro. Final de fevereiro, que foi quando saiu as primeiras informações aí do Bernardo App falando do imposto do pecado. O texto também se mostra contrário ao Conselho Federativo, que vai ser o conselhão, né, o soviético, que vai centralizar a distribuição lá das verbas, etc, tudo mais. Antes de seguir, perceba, isso aqui parece que é uma política radical? Isso daqui parece que Bolsonaro está contra Lula ou parece que Bolsonaro está colocando de forma clara alguns pontos que ele é contra? Imposto seletivo, contra o aumento da cesta básica, né, no imposto da cesta básica, contra o conselhão, né, o soviético do Lula.
Mas para a Folha de São Paulo, principalmente para o Agnaldo Ribeiro, né? Olha as narrativas surgindo. Não, o Bolsonaro aí é radical. Não. Não é que Bolsonaro está preocupado com a população. Aí continua. A criação do colegiado é um dos principais pontos de resistência do governador de São Paulo, Tarcísio. Por que essa nota não colocou o Eduardo Leite, que deu entrevista na Globo News anteontem, e a gente mostrou no vídeo de ontem, que o Eduardo Leite, ele está, assim, muito preocupado com esse conselho? Por que não colocou o Eduardo Leite? Você percebe como a Folha de São Paulo coloca o Tarcísio, ó, são os bolsonaristas que estão contra. A reforma do Lula é muito boa. Apoiem o Lula, gente. Apoiem, o Lula é muito bom. Aí você vê. Sai uma nota. Da mesma Folha de São Paulo. Eu nem trouxe os governadores que eles citam, porque eu acho que a manchete é mais do que o suficiente. Resistência de governadores. Ó, tem um S. Então não é só o Tarcísio. Já derrubou a narrativa da matéria passada. Aí continuando. E lobby aumentam obstáculos para a reforma tributária. Isso não é para falar dos governadores porque eu trouxe essa nota. Porque ela fala de outros setores que ainda não comentamos. Já tínhamos mostrado como a CNA, que é a Confederação Nacional do Agropecuária, é ligada ao agro e à pecuária. Colocando essa reforma tributária do jeito que está aí, pode levar o Brasil a se tornar um importador de comida. O Brasil, que hoje é um dos maiores exportadores do mundo, um dos maiores polos de produção de comida, pode se tornar um importador. Sente o drama. E aí essa nota fala agora também do Lupion, presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, a FPA. Lupion chamou o cashback, o mecanismo de devolução de impostos para pessoa de baixa renda, de utopia completa. É a dona de casa, olha só isso aqui, a gente comentou nessa linha. É a dona de casa pagando mais caro sob a promessa do governo de devolver esse dinheiro, algo que sabemos que nunca vai acontecer. O cashback, você compra, aí lá na frente, se você for pobre, vai ter o retorno. Você está ali na faixa do cashback, que deve atingir 95 milhões de pessoas, aí você recebe de volta. Pague agora para receber no futuro. O pobre, ele está precisando de dinheiro agora ou no futuro? Acho que o pobre está precisando de dinheiro agora, né? Acho que isso vai fazer falta na vida do pobre. Quando é que vai receber? Vai ser no final do ano? Vai ser quando fizer a declaração do imposto de renda? Como é que funciona isso? Você vê como são as coisas, né? Mas a imprensa não está preocupada. O negócio é falar que Bolsonaro é contra. Bolsonaro está contra o Brasil? Se Bolsonaro está contra, temos que ser a favor. O setor de serviços também tem sido enfático contra o texto e alega não ter tido interlocução com o Agnaldo Ribeiro, que finge estar preocupado com o Brasil. Meu Deus, ele deve estar preocupado que é um ministério, né? Quem sabe assumir o lugar do Wellington Dias. Vamos continuar. Né? O Tarcísio está contra o Conselho. O Caiado também, Folha de São Paulo. Essa daqui foi uma entrevista que eu acho que a Globo News se arrependeu. A Globo tá aí numa força-tarefa para tentar ajudar o Lula. E acabou que o Caiado falou falas bem duras, principalmente sobre o soviete, né? O Conselhão. Olha o que ele disse. Eu nunca imaginei na minha vida, com a vivência que tem de Congresso Nacional, que um dia chegaria um texto, um absurdo como esse, chamado Conselho Federativo. Isso é coisa de venezuelano. Nós fomos eleitos pelo voto. Você realmente desestruturar o ente federado, criar um conjunto de forças, com 27 representando estados e 26 representando os municípios. Qual é presidente da República que não faz maioria dentro de qualquer conselho? Qual governador que não faz maioria dentro de qualquer conselho? Quer dizer, isso é mortal. Estou lhe dizendo porque realmente me assustou. Eu não acreditava que pudesse chegar a esse ponto. Acho que é cláusula pétrea o Pacto Federativo. Não se admite de maneira nenhuma, tá certo? Na tese de que nós devemos simplificar, que realmente retire daquilo que é 100% e dado pela Constituição brasileira, é prerrogativa nossa. Mas vamos lá. Um pacto, esse Conselho Federativo, é algo que realmente espanta todos nós, principalmente eu como parlamentar, que foi a vida toda, gente. O que é isso? Conselho Federativo para decidir sobre meu estado, sobre
as prefeituras do país? Quer dizer, vai me passar uma mesada? Se eu estiver bem com o conselho, eu vou receber o fundo de compensação. Se eu não estiver bem no conselho, eu vou receber o fundo de desenvolvimento regional. Eu vou ser o quê? Um ordenador de despesa? Ou eu sou um governador eleito pelo povo? É o totalitarismo, né? Que a esquerda tanto gosta. E o Caiado CV, ele fala na maior calma, né? A voz devagar. Imagina o desespero na redação da Globo News. E aí? Tentando passar com a reforma, etc e tudo mais. Tanto que depois a Globo News levou, né, o Agnaldo Ribeiro para fazer um contraponto. Tentar ajudar o Lula, né? Porque o bicho tá pegando. Aí para você ver como são as coisas. Eu estou procurando quem está a favor. A gente vai descobrir quem está a favor. Hoje iremos descobrir, além do Josué Gomes, o sobrinho de consideração do Lula, que está lá chefiando também, né, a Fiesp. Hoje a gente vai descobrir quem também está a favor. Mas antes disso, olha quem está contra. Para minha surpresa, prefeito de São Paulo, isso aí também tá beleza. Até o Eduardo Paes, lulista, até o Eduardo Paes está contra o que está sendo proposto. Imagina. Nesse vídeo aqui do Eduardo Paes, ó, tem esse rapaz aqui, ó, parecendo um boneco de Olinda, é o prefeito lá de Feira de Santana, Colbert Martins. Eu olhei assim, falei, até Colbert tá contra. Meu Deus do céu, né? A frente dos prefeitos tá lá em Brasília, fala, pelo amor de Deus, o que é que vocês estão fazendo? E você vê o Caiado fala, né? Tiver bem com o governo é uma coisa, não tiver, ih, rapaz. Mais uma forma do presidente, né, agir como ditador e pressionar quem ele não gosta. Mas vamos continuar. Começamos agora a achar as pessoas que estão a favor da proposta. Descentralizar a arrecadação é desmontar a reforma tributária. Quem diz isso? Governador do Piauí. O governador do Piauí está a favor da proposta do Lula. O petista Rafael Fonteles, que já foi secretário da Fazenda do Piauí na época do Wellington Dias, defende a criação do Conselhão. Precisa explicar mais não, né? Ó, os petistas estão a favor. Os governadores petistas estão a favor, porque eles sempre vão estar de boa com o Lula. Não vai faltar, né? Não vai faltar nada. Vai ficar tudo de boa, tudo bacana. E aí, além do Wellington Dias, temos a nata da elite pensante, né, do setor econômico brasileiro. Pastore. O cara que ajudou o Moro lá, né, na pré-campanha do Moro, a fazer o programa de governo do Moro. Armínio Fraga, ex-funcionário do Soros. No governo do FHC, meu Deus do céu, os petistas falam que era um neoliberal. As políticas neoliberais que estão destruindo o nosso Brasil. Um entreguista. O PT está unido com os entreguistas. Os entreguistas apoiam a reforma tributária do Lula. Nem vou citar. Tem ali uma funcionária também do Soros. A Open Society. Aí temos o Guido Mantega. Nossa, olha só, o Guido Mantega está a favor. O Brasil quebrou, não foi ali na era Dilma. O Guido Mantega era o que mesmo na época? Só de curiosidade, né? Ah, beleza. O Guido Mantega. Aí o Meirelles. O Meirelles apareceu. Aí temos o João Amoedo. Mais um neoliberal entreguista a favor do imperialismo, como dizia a esquerda brasileira. E outros nomes ali também conhecidos, como Roberto Freire do Cidadania. Partido aí colado no Renova BR, fechando a federação, quem sabe, com o MDB, Podemos e o PSDB. É só elite pensante. Como nos atrevemos a ficar contra? Eu sou uma pessoa também extremamente criticado pela esquerda, também apontado como um pensador neoliberal. E aí, gente? Vocês acham que essa reforma, olhando quem está a favor e quem está contra? Ó, quem está contra? Prefeitos, governadores, a direita, são os conservadores, é o setor de serviços, setor de construção civil, Abras, né, supermercado, com medo da cesta básica aumentar, diversos sindicatos ligados a serviço, né, federações ligadas a serviço, grupos ligados a setor de serviços. Aí você tem os econômicos também ao contrário, mas está de boa. Do outro lado, quem você tem a favor? A Rede Globo, governadores petistas e essa turma iluminada e o Josué Gomes, né, o sobrinho de consideração do Lula. Além disso, e essa foi uma das grandes narrativas que os petistas tentaram levantar ao longo do dia de ontem, apareceu um cidadão chamado
Eduardo Fleury, é um advogado, fez um cálculo para falar que não, o alimento não vai subir de preço. Olha só, a Abras falou que a gente podia ver aumento dentro da região de até 90%. O cara tá falando que não, que vai baixar 1,7%. E perceba que o Fleury, ele inclusive vai na contramão do que o próprio AP tá falando, porque o AP não falou que o preço vai baixar. O AP falou que o preço vai ficar próximo. Mas o cara tá batendo na tecla que vai abaixar. Esse cara quer saber mais do que o criador principal dessa proposta do Lula, que é o AP. Mas ele é consultor do Banco Mundial. É uma proposta que é boa para os interesses internacionais. Quem sabe, né? Mas para o Brasil, será que é boa? Aí diz que a reforma tributária reduz preço da cesta básica em 1,7%, diz o consultor do Banco Mundial. Mas vamos dar uma olhada. O cálculo é do Fleury. Ele produziu um estudo semelhante para a instituição multilateral há alguns anos. Agora atualizou os cálculos com base na nova proposta e utilizou a mesma metodologia. Ele considerou, para fazer esse cálculo, que ia ter uma redução no preço, ele considerou a alíquota geral de 25% para os novos tributos sobre o consumo, a CBS federal, mas o IBS de estados e municípios. Com isso, a tributação dos alimentos seria de 12,5%. Só que aqui vem um ponto. Será que o IVA, que estão falando de 25%, será que o IVA vai ser realmente 25%? Porque, em tese, para esse cálculo estar certo, tem que bater 25%. Se o IVA não for 25%, aí esse cálculo aqui pode dar errado. E aí? Fleury, ficamos do lado dele ou não? Fui atrás para saber que era o Fleury. Nunca falei desse cara. Nunca tinha criticado. Descobri que eu era bloqueado. Aí já acho que é, na boa, eu acho que é o indício. Não gostar de mim, pô, não faço mal a ninguém. Quem é que não gosta de mim? A turma do Lula. Vamos continuar. Aí eu fui atrás do próprio AP para entender, velho. Vai ser 25% ou não vai? Porque é o cálculo, né, do consultor do Banco Mundial, que os petistas estavam divulgando para falar que o alimento ia baixar de preço. Aqui são as falas de uma entrevista do AP, o secretário especial que o PT escolheu a dedo para avançar com a reforma do Lula. Reforma tributária. A alíquota do imposto sobre bens e serviços, em hipótese nenhuma, chegará a 30%. Não vai chegar a 30%, mas vai ser 25%? Não vai chegar em 30%. Mas vai ser 25%? Não. Em 30% não vai chegar. AP. Vamos dar uma olhada. AP explicou que a alíquota será calibrada para manter a arrecadação nos níveis atuais. Grava isso. Os técnicos estimaram que, para atingir esse objetivo, deveria ser 25%. Então o Fleury tá certo. Pô, os técnicos falaram que tem que ser 25%, né? Então deve ser 25%, mais ou menos. Seria 25% num cenário em que só houvesse um nível de tributação. Que só tivesse um. Que não tivesse esse fator diferencial para os alimentos, etc. Tudo mais. Não. Se fosse só uma alíquota para o Brasil inteiro, para tudo, era 25%. Mas esse não é o cenário real. No entanto, a proposta em discussão no Congresso estabelece 3 níveis. Uma alíquota padrão, um equivalente a 50% da padrão e um igual a 0. Assim, para manter a conta equilibrada, a alíquota tende a ficar maior do que os 25%. Ou seja, esse cálculo aqui do Fleury que me bloqueou, Fleury, ele se passeia num número irreal, segundo as informações da turma do AP. Fazer matemática com números irreais é fácil. Difícil é você mostrar a dura realidade do que está sendo proposto para a população brasileira. É esse tipo de notícia que a Folha de São Paulo dá voz. É tipo aquelas notas, né, dos corais lá do norte do país, que não dá para explorar a foz do Amazonas. Aí você vai tentar entender quem foi que fez os estudos. Os ongueiros. Eita, poxa, achamos mais um ongueiro. O ongueiro do Banco Mundial. Vamos falar assim. Aí vamos olhar a fala do AP, né? O
pai criador de toda essa maldade. O Valor Econômico pergunta: sabemos que a alíquota não vai ser definida agora. Olha que bacana, né? Depois a gente resolve, né? Na volta a gente compra. Mas existem economistas com receio que vai ficar perto de 30% o AP. E aí, irmão? Vai ou não vai? Ó, a alíquota vai ser aquela que manterá a carga tributária atual. Depende de qual vai ser a arrecadação do imposto seletivo, de qual será a arrecadação do diferencial de alíquotas para combustíveis fósseis e biocombustíveis. Então, depende como é que vai ser o imposto do pecado. Se o imposto do pecado for muito alto, tributar muito, né? O que faz mal para a saúde do meio ambiente, depende de muita coisa, né? Depende do desenho geral, do compliance gap. Mas, tem cenários, eu gosto do AP, né? Porque ele nunca bate martelo em nada. Tem alguns cenários que não fica longe. Não fica longe, não fica longe dos 25. AP vai ser 25? Não, tem um cenário, né? Petista. Não, confia nós que tem um cenário que eu acho que não fica longe. E tá lá a Folha de São Paulo batendo palma, pau maluco dançar. O consultor do Banco Mundial. Aí gritaria, nosso petista, Bolsonaro. Pra Bolsonaro erra uma, tu já percebeu? Porque se o petista tá a favor, com certeza, bom pro Brasil não é. É inacreditável. Você tenta dar um voto de confiança pro petista, bicho, mas não vai. Aí o Valor pergunta, né? Mais longe de quanto? Tá falando que vai ser perto de 20, vai ser perto, mais longe de quanto? Tem cenários que ficam perto de 20. Eu gosto do AP, né? É tipo assim, AP, vem cá. O imposto da comida vai aumentar? Não, deve ficar perto dos valores atuais. Perto quanto? Não, perto. E outra vai ficar, não vai ficar longe. Não vai ficar longe nem perto. Né? Nem perto nem longe. Deve ser sobrinho da Dilma. Alguém já pensou isso daí pra saber se o AP e a Dilma tem algum tipo de parentesco? Olha que absurdo, gente, que tá sendo colocado aí. Por outro lado, professor Marco Sintra. Pra turma que gosta de diploma, ele é PhD em economia por Harvard. Acho que não é pouca coisa. O Marco Sintra, ele foi fazer esses cálculos também, né? Mas isso daqui não saiu na Folha de São Paulo. Qual a alíquota? Ninguém sabe. Ninguém sabe quanto vai ser. Nem o AP, o pai fundador da porcaria toda, sabe. Tá todo mundo perdido. O Lula sabe, mas não vai contar pra gente. E o Marco Sintra vai falar, rapaz, eu acho que vai ser 33,76%. Olha a precisão do cara. Então, não é um número que o cara chutou da cachola, né? Esse aqui não é mega sina acumulada que ele tá chutando um valor. Terminei ontem uma simulação do impacto do novo texto da reforma tributária nas alíquotas padrão e nos seus impactos em 120 setores da economia brasileira. Não é qualquer estudo, são 120 setores levando em consideração. Considerando todos os casos especiais da nova redação, inclusive a imunidade recíproca para os entes federados, eu cheguei a 33,76%, uma alíquota inviável e irrealista. Parti dos 25% da PEC 45 original, porque o que estaria sendo apresentado foi totalmente desfigurado pelo PT. E adicionei os efeitos dos setores beneficiados e tratamentos diferenciados. Enormes aumentos de carga tributária com o risco de desorganização dos mercados, principalmente nos setores mais intensivos em mão de obra. Pergunto, eu estou certo ou errado? Relator, qual é a alíquota? É uma pergunta, isso só vai ser decidido depois, possivelmente por um projeto de lei complementar. Cadê a Rede Globo? Cadê a Folha de São Paulo? Cadê o Estadão? Cadê a Veja? Cadê os políticos? Cadê o Armínio Fraga e João Amoedo para dar a cara a tapa e falar, a alíquota vai ser 25% e garantir que vai? Cadê? Por que não coloca lá no texto que vai ser 25%? Pra quê? Pra que eu decido depois, né? Pra que na volta a gente compra? Vocês vão dar um cheque em branco pro PT? Está sendo proposto dar um cheque em branco pro PT numa possível promessa que o AP já deixou claro que, no máximo, vai ficar perto. Não vai ficar longe, vai ficar perto. Vocês vão confiar no AP e o PT para controlar quanto vocês vão pagar de imposto? Vocês devem estar maluco. E aí eu fui assistir ontem um debate sobre a reforma tributária, né? É o mínimo que eu posso fazer, me informar com quem tem um mínimo de conhecimento. Além do Marco Sintra, o Alan Torres é professor também, mas não conhecia.
O Rubens Souza é da área da economia, também não conhecia. A Maria Carolina é advogada tributária. Essa eu conhecia porque ela tem um perfil na rede social que é famoso. É a Duquesa de Táxi. E eu tava lá assistindo, mas as falas mais contundentes, assim, e com uma explanação bem simples, que acho que qualquer pessoa consegue entender, vieram aí do Marco Centro, né? O professor tem experiência, né, na hora de transmitir o conteúdo. Separei aqui 4 recortes. Vocês vão ficar cada vez mais assustados, mas vamos ter que ouvir, né? É um assunto aí que impacta a tua carteira, o teu bolso. E eu acho que você está preocupado com o seu dinheiro. Então vamos dar uma olhada. A segunda é a questão da forma como ela está sendo proposta. Eu fui parlamentar e eu nunca vi uma PEC ser aprovada da forma como se está se propondo aprovar essa PEC. Nós tivemos conhecimento do texto há apenas 10 dias atrás e se pretende aprovar a reforma em mais 4 ou 5 dias. Portanto, em 2 semanas, se apresenta um texto que era desconhecido e que muitos dizem, isso está sendo debatido há anos e há décadas. É verdade, os conceitos estão sendo debatidos há muito tempo. Porém, a questão tributária, a legislação tributária tem que ser escrita e certa. E nós só tivemos conhecimento do texto há 10 dias atrás. Então, essa é a primeira quase que excentricidade da forma como esse texto está sendo discutido. Segundo, ele não é acompanhado de qualquer texto de estudo de impacto, sequer de estimativa de alíquotas. Nós estamos aprovando a criação de um imposto importante no Brasil e que vai, de fato, alterar completamente o sistema tributário de consumo, não sabendo sequer a alíquota desse imposto. Me parece uma coisa absurdamente sui generis, mais uma vez, que façamos uma reforma tributária desta forma. Se está exigindo da sociedade um cheque em branco. Um salto no escuro, tudo remetido à lei complementar. Não há sequer um esboço, uma minuta de uma lei complementar que possa acompanhar esse projeto e minimamente dar transparência ao impacto e aos efeitos desta reforma tributária. Não tem um estudo para falar sobre a viabilidade. Dá para vocês? Confia no PT, gente. Confia lá no Lula. Vamos lutar, porque Bolsonaro tá contra, como ele foi de São Paulo, né? O Agnaldo Ribeiro ele não vai entrar no radicalismo político de Bolsonaro. Em outro momento, meu Deus do céu, quando você vê, né, o próprio Baleia Rossi falou, não, isso aqui a gente tá discutindo, fazendo mais de 100 reuniões. E o que o Marcos da falou é bem óbvio, olha só. Os conceitos, você pode até estar discutindo há muito tempo. Só que esse texto, meu amigo, vocês desconfiguraram toda a PEC 45. Toda. Vocês transformaram numa reforma ideológica. Essa fala é minha, né? Vocês transformaram numa fala ideológica. Então, foi apresentado o texto dia 22 e já quer votar agora. E se quisesse votar agora, seguindo o rito normal, a gente até entendia. Só que, gente, olha só, as coisas no Brasil estão começando a tomar assim, um contorno muito complicado. Muito complicado. O senhor Arthur Lira, eu acho que ele tem que ter um pouco mais de compostura na frente da Câmara Federal, né, enquanto presidente da Câmara. Tem alguns ritos que meu achismo, né, deveriam ser preservados. Por mais que todo mundo tenha uma ótima intenção de trabalhar pelo Brasil, existem alguns ritos que eu acho que precisam ser levados em consideração. Olha o que o Marco Sintra vai comentar agora sobre o aspecto político da coisa. E mais ainda, é uma PEC que, se for aprovada, não foi aprovada numa comissão especial. Nossa Constituição é clara. O regimento da Câmara dos Deputados é claro, tem que haver uma comissão especial, especificamente criada para a aprovação dessa PEC. Essa PEC pode e deve, nessa comissão especial, receber emendas, receber sugestões de parlamentares. Não foi dada oportunidade aos parlamentares apresentarem emendas ao longo da tramitação legislativa desse projeto. Não é à toa que o deputado Luiz Felipe entrou ontem com uma solicitação com uma liminar, um pedido liminar de suspensão desse processo. Ele afronta brutalmente todo o regimento da Câmara dos Deputados e mais ainda, o projeto foi avocado diretamente ao plenário. E o que me parece é que se pretende aprovar em 2 turnos nessa semana e os prazos de interstício. E as emendas que, ao serem recebidas mesmo em plenário, devem ser remetidas novamente às comissões para apreciação antes da votação. Nada disso está sendo respeitado, é lógico. Existe uma frase na Câmara dos Deputados que diz que o plenário é soberano. E havendo maioria,
Eles conseguem, legalmente, entre aspas, fazer o que bem entendem, mas não é democrático, não é legítimo, não é transparente, não é respeitoso para com o contribuinte brasileiro. Pessoal, vocês conseguiram entender isso daí? Por que a turma do Lula mandou o texto de uma forma assim, de cima para baixo, que ninguém tá tendo oportunidade mesmo de sentar, propor, de como manda o figurino, né? Com certeza o Agnaldo Ribeiro é um cara muito aberto, se bem que os prefeitos estão reclamando que não tem acesso a ele, né? Mas tudo bem, mas enfim, não tá muito estranho isso daí? Que pressa é essa? O que é que o Lula quer fazer com esse país? É só o soviete? É o imposto do pecado? É a combinação disso tudo? Qual é a preocupação do Lula, rapaz? E da turma dele, do Haddad, do AP? Engraçado, né? Aí, o que ele falou aí do Luiz Felipe de Orlando e Bragança, isso aí é só a primeira página do documento que foi apresentado. Inventou aí um mandato de segurança. Gente, pelo amor de Deus, pô. Tá atropelando todo o rito, né? Vamos tentar aqui garantir minimamente a tramitação normal. A gente, assim, não tem... Porque se fala tanto, o Lira vai e fala, não, eu não tenho amor ao texto. Tá, mas e vai discutir o texto quando? No plenário, assim, tem o quê? 10 minutos, fala o que tu não quer, a gente vê se a gente bota ou tira. Que amor é esse, Lira, que você não tem? Tá, sei que você não tem, mas e aí, como é que faz as coisas? Vocês estão entendendo o que está sendo colocado no Brasil? Uma coisa está na Constituição, coisa que é estruturante, que tem todo um processo, que vai ter toda uma mudança. Novos livros serão publicados, novos cursos serão feitos para explicar o novo sistema tributário. Vai mudar, vai ter gente que vai ganhar, vai ter gente que vai perder. Como assim, rapaz? O que é que está acontecendo nesse país? Será que a democracia ela não está sendo relativizada quando se segue, né, desse jeito meio atropelado? Olhem os absurdos. Aí tem mais, tem mais. Falei pra vocês que a coisa é meio assustadora. Quanto mais você entende, você vai ficando ainda mais preocupado. E a possibilidade de criar um novo ministério? Vamos ouvir o Marco Sintra. Existem coisas absolutamente, assim, surpreendentes. Por exemplo, o cashback. É uma das coisas mais inusitadas que eu já ouvi. Se pretende fazer justiça fiscal com uma tributação sobre consumo. Tributação de consumo, que eu saiba, é a tributação da coisa. A coisa, eu vou tributar esta caneta, é a tributação de um bem que está sendo consumido. Eu não posso discriminar a pessoa que está comprando esse bem, pagando mais ou menos, ou dando cashback ou não para essa pessoa. Isso é a função do imposto de renda. É que discrimina pessoas e tributa de maneira diferente de acordo com a característica pessoal, de riqueza, nível de... Enfim, aí as características todas. Então se mistura tudo. Esse cashback... E cita um exemplo, não, porque no Rio Grande do Sul 200 mil pessoas estão sendo atendidas. Eu vi uma estatística, de fato, 200 mil pessoas cadastradas, mas só 80 mil foram retirar o cashback. Tamanha a complexidade da coisa, ou quem sabe o valor pequeno. Nós estamos falando de cashback para 95 milhões de pessoas se o CAD único for utilizado. Ele deu exemplo no Rio Grande do Sul, que 200 mil pessoas teriam direito, mas só 80 mil foram lá pegar. Isso representa apenas 40%. Imagina o cashback para 95 milhões de brasileiros. Brasil, a terra do jeitinho. Será que vai ter algum tipo de maracutaia? Tu já pensou se tem uma maracutaia? Quem que vai ficar com prejuízo? Lula, o que tu tá fazendo? Dilma. O que é que o Dilma, o Haddad e o AP estão planejando com essa reforma tributária, gente? Vamos continuar que tem mais coisa. Imagine o custo disso. Funciona. Tem tecnologia para isso? Tem tecnologia, mas custa dinheiro. 95 milhões de pessoas terão que ser atendidas. Eu brinco dizendo que é inevitável, logo nós vamos ter um ministério cashback e ele se torna um mecanismo absolutamente indestrutível daqui para frente. Da forma como o Bolsa Família ninguém acaba mais, o cashback ninguém vai acabar. Eu vou pedir cashback do imposto de renda. Imagina o poder do presidente desse Conselho Federativo. Fazendo política social de um lado e transferindo receita para o estado e município do outro. Imagine o poder desse homem. Imagine o poder desse homem.
Olha o que está sendo criado no Brasil. Olha a ideia. Será que isso é aleatório ou será que o PT sabe exatamente onde eles querem chegar com essa reforma tributária? E ainda tem mais, tem mais. Mas aqui é meio que uma conclusão do que o Marco Sintra pensa da reforma tributária. Eu acho que ela não deve avançar, eu espero que não. E o mínimo que se pode pedir agora é que o governo adie essa votação e que dê tempo à sociedade para assimilar esse projeto com maior profundidade, com um nível de sensatez maior, para que não corramos o risco de ter uma reforma tributária que piore o que já é ruim. Uma frase que tenho ouvido muito ultimamente, e nós estamos vivendo uma guerra de narrativas, não um debate tributário, mas uma guerra de narrativas, é que qualquer reforma tributária é melhor do que existe hoje. E eu disputo essa afirmação. Eu acho que pode sim piorar, e esta reforma tributária corre o risco de ter este impacto negativo no sistema tributário nosso, que já é ruim, como todos nós concordamos. Gente, os tributaristas e economistas, você viram aquela nota da Folha de São Paulo, que tem o Felipe Salto, ex-membros da gestão FHC, falando que é a pior reforma já apresentada na história do Brasil. O Caiado falou que ele nunca esperava ver uma coisa tão absurda como está sendo essa reforma tributária. O Marco Sintra vem na mesma linha. Eu nunca vi algo tão assustador como esta reforma tributária. Além dele, tem também o senador Ariovisto. Chega na mesma linha, falando que nunca viu uma coisa tão absurda. Essa reforma é muito mal feita. Pior proposta de reforma tributária feita em toda a história do Brasil. É um horror. E estão com uma pressa danada de empurrar isso goela abaixo. Os deputados não conhecem o assunto. Foi feito um grupinho fechado. Isso não foi discutido com a sociedade. E eu não sei por que essa pressa toda. O governo está morrendo de vontade de arrecadar mais. E vai aumentar preço de alimento, vai aumentar preço de escola, o setor de serviços vai ficar muito prejudicado. E eu espero que, sinceramente, os deputados não votem isso essa semana. Não há razão para essa pressa. Não há razão nenhuma. E ninguém diz claramente qual será a alíquota. Qual vai ser a alíquota do tal do imposto sobre bens e serviços? Ninguém diz. É um salto no escuro. É uma coisa muito mal feita. Vamos torcer para que eles não votem isso essa semana. Qual é a alíquota? Qual é a alíquota? Ninguém sabe. Gente, olha só que pressa é. Não faz nenhum sentido. Que desespero é esse? Uma coisa que ainda vai ter 2 votações e que depois vai pro Senado. Cara, e assim, e se for aprovado, é um regime que demora assim décadas até ser completamente instaurado. Mas existe uma pressão nesse momento, assim, um negócio sem igual. Rapaz, tem algo errado aí, né? Como eu vi, talvez o governo está sedento para aumentar a carga tributária e botar a população a pagar mais imposto. Tá precisando, né? O Lula mesmo não vai ter de gasto. E aí, pra você ter um teto mais alto, você tem que ter uma arrecadação maior. Até porque o arcabouço fiscal do Lula depende de uma maior arrecadação. E aí, como é que o governo arrecada? Ou a economia cresce, mas tem que crescer muito, e o Brasil não vem demonstrando que vai crescer, ou você aumenta a tributação, né? Mais imposto. Será que é por isso? Meu Deus do céu. Aí, graças a Deus, por causa de Bolsonaro, que tá botando muita pressão, e uma PEC precisa de 308 votos, então, sem os votos do PL, num universo de 513, a coisa já começa a ficar meio complicada. A Folha diz que a reforma tributária trava e esforço concentrado de Lira para voltar às pautas econômicas pode implodir. E ele diz que, segundo líderes partidários e técnicos legislativos, é improvável que o texto alcance até sexta-feira, dia 7, um consenso que viabilize o número de votos necessários para que seja aprovado. A turma do bastidor traz mais algumas informações falando assim, ó, o problema é dinheiro. Que dinheiro? Espero que o governo ajude. Disse ao Brasil, na noite de terça-feira,
Washington Quaquá. Não tá ali o nome, mas que tem um parágrafo antes. Com a liberação de emendas e cumprindo o que prometeu. Ou seja, ou o governo libera dinheiro público para causas indicadas pelos deputados ou nada feito. Até a noite desta terça, a base governista contava 50 a 60 votos a menos do que o necessário para aprovar a reforma tributária. Para ser uma PEC, são necessários 308 votos no mínimo, mas antes é preciso votar as mudanças no CARF, já que o projeto de lei tramita em regime de urgência. Olha o pepino que tem aí para descascar. Olha o que a turminha do amor está propondo para o Brasil. Por que essa pressa? Qual é a alíquota? Duas perguntas que estamos seguindo sem resposta. É como eu tinha dito para vocês, tinha muita coisa para comentar nesse tema. Não vai dar para falar de economia hoje, mas traga meio umas besteirinhas. E a CPI das ONGs. Amanhã acho que a gente comenta, né? Se o dia hoje também não for pegado, que eu acho que esse tema, reforma tributária, deve continuar crescendo. Mas olha o que eu estava falando para vocês nas últimas semanas. Gente, esse assunto é urgente, esse assunto é importantíssimo. Depois eu gravei um vídeo e botei urgente. Eu falei, pessoal, eu não sou de gerar alarde em torno do tema. Eu não fico usando na manchete, urgente, botar no título. Mas eu falei, gente, esse assunto é urgente. A reforma tributária é urgente. É urgente. E vocês estão vendo aí. Olhem a opinião. Tentem procurar quem está a favor. É a mesma turma da cartinha da democracia do Lula. É só essa turma que está a favor. E governador petista. E a Rede Globo também, né? Foi de São Paulo. Mas enfim. Todos esses vídeos, todos esses recortes, vou mandar para vocês no canal do Telegram. Dá uma olhada. Mostra para as pessoas que você conhece e fala, pessoal, isso aqui tá para além realmente, né, da esquerda e da direita. O Agnaldo Ribeiro fala isso da boca para fora. Mas na realidade isso tá. A gente tá falando de Brasil. Pega as pessoas que são de esquerda e fala, cara, olha isso daqui, presta atenção. Presta atenção, cara. Escuta, olha o que o próprio AP tá falando. Pressiona teu deputado para melhorar o texto. Não é que a gente não quer uma reforma tributária, mas uma reforma tributária que reduza o imposto pro mais pobre, de verdade. Uma reforma tributária que realmente ajude a economia brasileira a sair do lugar. Não tem ninguém contra a reforma tributária. O problema é o que está sendo proposto. E tá aí inúmeros argumentos claros, que não são ideológicos, é conta de matemática simples. É simples de entender esses pontos. Enfim, se gosta do meu trabalho também, pode estar no canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon sempre na descrição, e o Atlas Brasileiro, kimpaim.com/br. Ontem, para vocês, né, hoje para mim, eu terminei o Atlas de maio, dia 15, como óbvio, né, a nossa data, ele vai estar no ar. Terminei, agora tem a parte de edição, né? Deixar tudo bonitinho, emperequitado, do jeito que a gente publica lá. E lembra de compartilhar esse vídeo, acho que é bem importante. Fala pra pessoa, pô, não sei quando foi que começou a questão da reforma tributária, você pode mandar falar, cara, vê a partir daquele tempo ali, ó. É importante dar uma olhada. Sempre de vocês achou uma coisa importante, bate o print e mostra. Pessoal, esse assunto aqui, se passar, mas nunca mais muda. Se passar, tem 35 anos tentando fazer uma reforma tributária. Se eles passarem, bicho, dá Deus. É agora ou nunca. Por isso que o PT tá tão empenhado. E é isso. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.